Olá! Retornamos com a roda de conhecimento a respeito de consórcios públicos e o tema que nós escolhemos hoje é a respeito de compras de bens e serviços no âmbito desses consórcios. Como vocês já sabem, os consórcios públicos são pessoas jurídicas formadas por entes federativos apenas. Quem são os entes federativos? União, estados, municípios e Distrito Federal. O mais comum é conhecer e encontrar consórcios intermunicipais, ou seja, formados entre municípios. A União ela só pode participar de um consórcio quando o Estado também participa, portanto é uma prática não tão comum no nosso ordenamento jurídico. Bem, o que é importante saber em relação a consórcios? Ele pode ter natureza jurídica de direito público, aí ele tem a formatação de associação pública, ou ele pode ter a natureza jurídica de direito privado e regida pela legislação civil. Independente da natureza jurídica adotada, o consórcio ele tem que respeitar algumas prerrogativas de direito público, mesmo que ele adote a natureza de direito privado. Que prerrogativas são essas? Ele precisa fazer concurso público, ele precisa prestar contas para o Tribunal de Contas, porque ele gere recurso público e, especialmente, ele precisa realizar licitação. O que é licitação? Você que trabalha no município, que vive a rotina de um município, conhece muito bem. Para o município ou para o consórcio adquirir bens, serviços, realizar obras ou fazer alienações de bens que possuam, é preciso realizar um procedimento que visa alcançar a proposta mais vantajosa, tanto do ponto de vista econômico, ou seja, um menor preço, tanto do ponto de vista técnico, porque não adianta você alcançar um menor preço se a técnica não é boa. Então tem que ter o equilíbrio entre esses dois pontos. Alcançando a proposta mais vantajosa, também visa, a partir de critérios objetivos estabelecidos no edital, permitir que todos os interessados possam participar de forma isonômica, tenham as mesmas condições de disputa no certame. Isso vai permitir que se alcance, o que eu disse, a proposta mais vantajosa. Portanto, o consórcio, embora tenha municípios integrando, ele também precisa fazer a licitação, e a licitação para a função social que ele tem. Então, você vai olhar o teu estatuto social do consórcio, ele tem o objetivo, por exemplo, implementar a política de resíduos sólidos. Então, tudo que ele precisar licitar em relação ao objeto social dele, ou bens e situações internas, administrativa, preciso comprar caneta, preciso comprar material de limpeza para a sede do consórcio, tudo precisa ser licitado. Então tem que observar a Lei 8.066, que é a Lei de Licitações, ou a Lei do Pregão, a 10.520, quando é para, por exemplo, canetas, é um objeto, é um bem comum, então eu posso fazer um pregão, tanto eletrônico ou presencial. O consórcio precisa observar isso, é importante, porque quando você for prestar contas para o teu Tribunal de Contas, ele vai verificar se você realizou os procedimentos adequados, se você observou tudo que está na Lei de Licitações, e o contrato, fruto dessa licitação, também precisa observar todo o regramento que está estabelecido na Lei 866 de 93. Outra situação interessante que a Lei de Licitações comenta é que o consórcio público ele vai ter algumas vantagens por ter um ganho de escala, por agregar entes federativos, por exemplo, para a dispensa de licitação. O que a Lei 866 diz hoje no artigo 24, inciso 1º e 2º? O município que quiser contratar, o ente federativo que quiser contratar bens e serviços, até R$8.000, ele não precisa realizar a licitação. Ele pode fazer por dispensa de licitação. Se é uma obra de engenharia, 15.000 é o limite em que ele pode fazer a dispensa. Para um consórcio, como esse ganho de escala que eu mencionei a vocês, aumenta em 20% esse percentual. Ou seja, para uma obra de engenharia, 15.000 passa para 30. Para uma obra, bens e serviços, o limite vai para R$16.000. Então essa é uma vantagem que os consórcios têm em relação à dispensa de licitação. Mas eu quero chamar a atenção de vocês a uma questão. Dispensar licitação não significa ausência de procedimento. Mesmo nos casos também de inexigibilidade de licitação, que é o artigo 25 da 866. O que é inexigir a licitação? Inexigir é, por exemplo, quando você tem um objeto singular. Só existe aquele objeto, então eu não tenho como abrir a disputa para todos os interessados, porque eu só vou ter um fornecedor que tem aquele objeto específico.
ou eu tenho um particular que ele é extremamente capacitado e qualificado ao ponto de que eu não consiga abrir um parâmetro de disputa, porque é algo muito específico. Então também é um caso em que se torna inexigível a licitação. Nesses dois casos, seja a dispensa por esse percentual maior, seja inexigível, o consórcio não significa que ele não faça procedimento algum, só celebre o contrato. Não, ele precisa observar aquilo que está estabelecido no artigo 26 da Lei 866, a Lei de Licitações. O que diz esse artigo 26? Que você tem que justificar por que é que você está fazendo a dispensa, você tem que justificar por que você está escolhendo aquele fornecedor específico, por que aquele preço está acordado, porque o que não significa dispensar a licitação que você possa contratar um preço estratosférico ou que você possa contratar qualquer particular sem nenhum critério. Então é importante vocês observarem isso nas licitações realizadas pelos consórcios. Outro ponto interessante que a Lei de Licitações nos traz é no artigo 23, parágrafo 8º, ele vai estabelecer os limites de valores das licitações para escolha das modalidades. Quais modalidades nós temos hoje na Lei 866? Convite, tomada de preço, concorrência e concurso de projetos. Por exemplo, para um município individualmente, quais são esses limites? Para uma obra de engenharia, o convite até 150 mil, a tomada de preço até 1,5 milhão, para uma concorrência acima de 1,5 milhão. Se você tem até 3 municípios consorciados, esses limites passam ao seguinte: 300 mil reais para convite, 3 milhões para a tomada de preço e acima de 3 milhões concorrência pública. Agora, se você tem mais de 3 municípios consorciados, esses limites para as obras de engenharia vão triplicar. Ou seja, passam a 450 mil convite, 4 milhões e 500, até 4 milhões e 500 tomada de preço e acima desse valor concorrência pública. Também da mesma forma acontece essa duplicação do valor para consórcios até 3 consorciados ou triplicar acima de 3 consorciados para os casos de compra de bens e serviços, que hoje está estabelecido em 80 mil para convite, 650 tomada de preço e acima de 650 concorrência pública. Então vocês dobram e triplicam a partir da quantidade de municípios de entes consorciados no consórcio. Então isso é muito interessante e é natural, é lógico, porque o consórcio ele traz esse ganho de escala, portanto ele é nada mais justo que ele tenha os limites ampliados. É importante mencionar que, por exemplo, o Tribunal de Contas do Mato Grosso, processo 25020-2010, uma consulta, foi perguntado ao tribunal o seguinte: eu posso conjugar, somar aquele limite dos 20% estabelecido no artigo 24, 1 e 2, que aumenta em 20%, com esse das modalidades? O tribunal diz que não é possível fazer essa conjugação dos percentuais aumentados. Então, para a dispensa é uma coisa, para a escolha da modalidade de licitação é outra coisa, eles não se somam. Outra situação interessante em relação aos consórcios é que eles podem ser contratados pelos entes federativos consorciados. E se celebra o contrato de programa. Para que é o contrato de programa? Para gerir o consórcio, prestar para esse ente federativo determinado serviço. Para isso, a lei estabelece que pode ser feito mediante dispensa de licitação. Portanto, o consórcio pode ser contratado pelos seus consorciados mediante dispensa. Tribunal de Contas do Paraná menciona que só pode contratar mediante dispensa o consórcio quem é ente consorciado. Ele disse numa resposta à consulta, que eu vou mencionar para vocês aqui o número, o Acórdão 762/2010, ele diz que se você não for consorciado, você não pode contratar o consórcio mediante dispensa de licitação. É sempre importante você observar o teu Tribunal de Contas, o que ele vem definindo a respeito dessas situações, para você conhecer e saber se situar em relação ao caso. E por fim, o consórcio ele pode realizar licitações compartilhadas, desde que seja previsto no Estatuto Social. O que é licitação compartilhada? O consórcio compra, por exemplo, muito comum, medicamentos. Então, aquilo que o município compraria individualmente a um preço de, por exemplo, um Dorflex a R$1,
no consórcio ele consegue comprar com ganho de escala por 50 centavos. Isso é muito comum. Por exemplo, no Paraná existe um consórcio com 398 municípios consorciados, ou seja, quase a quantidade total do estado do Paraná, e eles fazem essas compras e têm esse ganho de escala, o que é muito positivo de ser instituído mediante consórcio. Bem, pessoal, esse foi um breve esclarecimento a respeito das possibilidades de compra e aquisições, ao respeito à lei de licitações que os consórcios devem observar. Eu aproveito para deixar vocês que, se tiverem perguntas, nos encaminhem ao e-mail consórcios@cnm.org.br, acessem o nosso hot site consórcios.cnm.org.br, conheçam os materiais produzidos pela CNM a respeito disso, aos eventos. Também vai se realizar o Diálogo Municipalista sobre Consórcios em Salvador, 25 e 26 de outubro. As inscrições estão abertas. Nós gostaríamos muito de encontrar vocês lá para discutir e debater mais situações a respeito dos consórcios. Então façam sua inscrição, nós contamos com a participação de vocês. Muito obrigada.